Bom, nós vamos dar continuidade à análise, né, das hipóteses legais estabelecidas no artigo 482 da CLT. A linha aí trata do abandono de emprego. A questão do abandono de emprego previsto nessa linha se concretizará na atitude do empregado que abandona o trabalho e não mais retorna. Objetivamente, ausentando-se ao trabalho por mais de 30 dias ou mais, sem providenciar, sem realizar quaisquer avisos ao empregador, já configurará em tese o abandono do emprego. Também será possível em prazo inferior, quando for observado pelo empregador que o empregado não tem mais a intenção de retornar, como seria o caso do empregado ter mudado o domicílio para outro estado ou até mesmo para o exterior. O empregador, nessas situações, ele deve notificar o empregado, através de correspondência física ou eletrônica, solicitando-lhe o retorno ao posto de trabalho. A linha J, ela trata do ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Tá? Então, nessa linha, também verificamos aí a existência de duas situações. A primeira, de ato lesivo à honra ou boa fama, e a segunda, a promoção de ofensas físicas, ambas praticadas em serviço. Na primeira hipótese, observar-se-á uma conduta do empregado em serviço que carregue prejuízos à imagem e à moral de qualquer pessoa. Seria a hipótese, né, o caso do empregado ofender a reputação de um colega de trabalho através da calúnia ou a sua dignidade através de uma difamação. Na segunda, o empregado promove ofensas físicas, salvo em legítima defesa, em serviço a qualquer pessoa ou também, né, ou um colega de trabalho, um fornecedor, um cliente ou a um terceiro qualquer. A linha K, ela trata aí do ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Bom, então nessa linha, observa-se as mesmas ações faltosas cometidas pelo empregado na linha anterior, agora dirigidas ao empregador ou superiores hierárquicos, podendo ocorrer ou não apenas no serviço, mas em qualquer outro local. Na linha L, nós temos aí a prática constante de jogos de azar. A prática constante por parte do trabalhador de jogos de azar, ou seja, a prática daqueles jogos em que o resultado dependa da sorte, que venha a ocasionar prejuízos diretos ou indiretos à empresa, poderá acarretar pela sua prática reiterada a aplicação de punições disciplinares, incluindo a justa causa. Seria o caso de empregados que, durante a jornada de trabalho, realizem jogos de cartas ou apostas a dinheiro, e também será possível a aplicação de penalidade disciplinar em face desta prática do jogo de azar de forma habitual, até mesmo fora do ambiente da empresa, desde que comprovadamente cause prejuízos, mesmo que indiretos ao empregador. A linha M trata aí da perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Bom, então essa linha ela foi incluída com a reforma trabalhista de 2017. Né? Então, a perda da habilitação ou de quaisquer requisitos estabelecidos em lei para o exercício de atividade pelo trabalhador decorrente de sua conduta dolosa
poderá fazer com que haja, né, a cessação do contrato de trabalho por justa causa. Como exemplo, a situação em que um médico empregado de um hospital tem cassado seu registro profissional no Conselho Regional de Medicina, ficando impossibilitado do exercício da profissão. Por fim, né, nós temos aí o parágrafo único que diz que constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Bom, mas esse dispositivo está tacitamente revogado pela Constituição Federal de 1988. Bom, vamos falar agora da extinção do contrato de trabalho através da figura da rescisão indireta, ou seja, por falta cometida pelo empregador. Bom, trata-se de forma de extinção do contrato de trabalho, realizada através da figura da resolução, pelo fato do empregador, patrão, por culpa ou dolo, deixar de cumprir os seus deveres e obrigações previstos no contrato de trabalho. Então, verificando o empregado o exposto, ele deverá peticionar a vara do trabalho, que analisará a situação, levando em conta alguns dos requisitos tidos como necessários para a rescisão direta, podendo reconhecer ou não, né, o juiz, a situação invocada pelo trabalhador. Como direitos rescisórios, uma vez reconhecida a justa causa pela vara do trabalho, o empregado terá os mesmos direitos existentes quando da demissão imotivada. Ou seja, ele receberá o saldo de salários, a gratificação de Natal proporcional, as férias vencidas e ou proporcionais acrescidas no terço, o aviso prévio, vai receber a indenização correspondente a multas de 40% sobre o saldo por efeitos rescisórios do FGTS, vai poder fazer o levantamento dos depósitos do saldo existente na sua conta do FGTS e terá a liberação das vias para o recebimento do seguro-desemprego. Como falamos anteriormente, né, para a rescisão indireta, deverá ser observado pelo empregado a presença de certos requisitos já tratados lá quando falamos da rescisão direta. No tocante aos requisitos objetivos, deverá ser verificado também, né, se estão previstos na legislação. No caso específico, se as condutas consideradas graves cometidas pelo empregador estão estabelecidas lá no artigo 483 da CLT, que também serão objeto de análise detalhada a seguir. Quanto à gravidade da falta, esta ação do empregador ela deve ser grave bastante, de modo a obstar, em certas situações, a permanência do empregado na empresa. Referente aos requisitos subjetivos, bom, deve haver o dolo ou a culpa na conduta do empregador e não existindo, obviamente, será inaplicável a rescisão indireta. Obviamente, a conduta tem que ter nexo de causalidade com o contrato de trabalho. Se estranha a conduta, será inaplicável essa modalidade de extinção do contrato de trabalho. Bom, no tocante aos requisitos circunstanciais, na hipótese da rescisão indireta, deve ser levado em consideração a conduta, né, do empregador envolvido. Né? Então, a conduta, obviamente, por parte do trabalhador em relação ao fato ocorrido. Né? Então, deve ser considerado também, observado, né, a imediatidade, que requer que o empregado
promova, né, a rescisão indireta tão logo ocorra a falta por parte do empregador, uma vez que, se assim ele não proceder, poderá ser entendido que a falta não foi grave o suficiente para o rompimento do vínculo e ocorrer aí também a questão do perdão tácito. Tá? Deve ser levado em consideração também o fato do empregado ser a parte hipossuficiente da relação e que, em decorrência da necessidade de se manter empregado, ele acaba tolerando as faltas normalmente perpetradas pelo empregador. Agora iremos fazer uma análise das hipóteses elencadas como requisitos objetivos no artigo 483 da CLT. Diz o caput do artigo: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Nessa linha, temos 4 situações distintas. A primeira, a exigência por parte do empregador de serviços superiores às forças do empregado, seja no sentido físico, na hipótese de exigir, no caso de empregado do gênero masculino, a movimentação de peso superior a 60 quilos, quanto no sentido intelectual, conforme o magistério de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, exigir tarefas superiores às suas condições intelectuais e psíquicas, que acarretem prejuízos à saúde e bem-estar do trabalhador. A segunda é a exigência de serviços defesos por lei, tanto naquelas situações em que a lei proíbe, como seria o caso da realização de labor insalubre, perigoso ou noturno ao empregado menor de 18 anos, e também a exigência de atividade ilícita, como o transporte de substâncias de uso proibidos. A terceira exigência aí, por parte do empregador de serviços contrários aos bons costumes, ou seja, serviços em desacordo com as regras morais estabelecidas pela sociedade. E, por último, vem aí a exigência, por parte do empregador, de serviços alheios ao contrato de trabalho, extrapolando aí muito o que foi pactuado, causando lesão a direito de personalidade do empregado. Como exemplo, seria o caso da exigência por parte do empregador que uma secretária de uma empresa passasse a realizar os serviços de limpeza de toda a seção de trabalho. A linha B, quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O rigor excessivo presente nessa linha, segundo Maurício Godinho Delgado, configura-se como a manifestação exacerbada do poder diretivo, fiscalizatório ou disciplinar por parte do empregador em sua relação com o empregado, pautado numa contínua intolerância, num exagero minudente de ordens, em síntese, um assédio moral ou tratamento discriminatório. Denota um tratamento diferenciado em relação aos demais empregados, causando ao empregado abalos psicológicos e um sofrimento demasiado. A linha C, quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerado. Esse perigo manifesto de mal considerado está relacionado a exigências por parte do empregador da realização de atividades que exponham o empregado a situações prejudiciais à saúde ou à integridade física, situações anormais, situações essas não inerentes, obviamente, à função contratada. Como exemplos,
seria o empregador exigir que o escriturário realize o transporte de altos valores ou exigir que o empregado adentre em um ambiente insalubre sem entregar os devidos equipamentos de proteção individual. A linha D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. O não cumprimento das obrigações do contrato de forma dolosa ou culposa por parte do empregador e não sendo possível o empregado suportar, tolerar pela gravidade, será facultado a este pleitear a extinção do contrato através da figura da rescisão indireta. O descumprimento mais comum por parte do empregador é a reiterada mora salarial, né? Os atrasos constantes do pagamento dos salários, mesmo não atingindo aquele lapso temporal que a doutrina, parte da doutrina fala, né, que teria que aguardar um prazo superior a 3 meses essa mora, né? Então ela não se aplica, uma vez que essa falta praticada, ela traz significativo prejuízo alimentar ao trabalhador. A linha E trata de quando, né, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Então, praticar o empregador ou seus prepostos, esses atos lesivos à honra e à boa fama, pode ser verificado não apenas dentro do ambiente da empresa, mas também de forma externa. Consiste na prática de ofensas morais dirigidas ao trabalhador ou à sua família, como a injúria, a calúnia ou a difamação. A linha F, quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, né? A linha F aí diz respeito a agressões físicas praticadas contra o empregado, pelo empregador ou seus prepostos, também no ambiente interno ou externo da empresa, obviamente decorrentes de questões relacionadas ao contrato de trabalho. A linha G é quando o empregado reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou por tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Bom, reduzir o empregador, o trabalho do empregado, quando ele é remunerado por peça ou por tarefa, consiste numa atitude que visa, que tem o objetivo reduzir o salário do empregado de uma forma indireta, como dar-se-ia no caso de redução das tarefas passadas ao empregado, ou a diminuição da matéria-prima necessária à produção normal, né? E essas situações afetariam sensivelmente os ganhos salariais do trabalhador. Não significa que o empregador não possa modernizar o maquinário da empresa e, com isso, reduzir o valor da peça ou tarefa, em decorrência, obviamente, do aumento da produção da máquina, da produção do trabalhador. O que, obviamente, poderá ser feito, né, desde que não acarrete prejuízo ao trabalhador. Vamos agora fazer uma análise, né, lá do parágrafo 3º do artigo 483, que diz o seguinte: nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. Como já enfatizamos, para rescisão indireta, o magistrado da vara do trabalho irá verificar se, pela gravidade da falta praticada pelo empregador,
de fato, tornou-se impossível a manutenção da relação empregatícia por parte do trabalhador. O parágrafo 3º do artigo 483 estabelece o seguinte, que, com exceção ao exposto nas alíneas D e G, respectivamente ao descumprimento das obrigações contratuais e a redução indireta do salário variável, pode o trabalhador propor o pedido de rescisão indireta sem se afastar do emprego. Nas outras hipóteses, obviamente, a permanência do trabalhador no trabalho, no emprego, né, poderá ensejar dúvidas a respeito da gravidade da falta, que está sendo objeto de análise pelo Poder Judiciário. Então, no tocante aos direitos rescisórios dessa rescisão indireta, deve-se levar em conta o afastamento ou não, né? A nossa análise aqui vai levar em conta o afastamento ou não do trabalhador. Bom, havendo o afastamento do empregado e sendo a decisão da vara do trabalho favorável ao trabalhador, ou seja, ocorrendo o reconhecimento da justa causa praticada pelo empregador, no tocante aos direitos rescisórios, o trabalhador fará jus, receberá os mesmos direitos de uma despedida imotivada, né? Com o efeito ex-tunc, ou seja, desde a data do afastamento do empregado. Todavia, havendo o afastamento e agora não sendo reconhecida a rescisão indireta, a extinção do contrato de trabalho se dará nos moldes de um pedido de demissão obreira. Agora, não havendo afastamento, os direitos decorrentes do acatamento ou não, né, do pedido de rescisão indireta serão fixados, tendo como base a data determinada lá pelo magistrado na sua decisão judicial, na sentença. Bom, vamos tratar agora da extinção do contrato de trabalho, agora através da extinção por culpa recíproca. Ocorrerá a extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca quando as partes do contrato cometerem de forma relativamente simultâneas faltas que pela sua gravidade ensejariam a resolução do contrato nos termos do artigo 482 ou do artigo 483 da CLT. Ou seja, poderiam ser aproveitadas tanto pelo empregado através da rescisão indireta, quanto pelo empregador no caso de uma rescisão direta do contrato de trabalho. Segundo Maurício Godinho Delgado, em relação a essas faltas praticadas, cada uma destas faltas seriam aptas isoladamente para provocar de modo culposo o término do pacto, né? Contudo, regra geral, a segunda infração cometida pelo empregador ou pelo empregado desponta em conexão com a primeira falta praticada pela contraparte da relação de emprego, né? Havendo culpa recíproca, no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, a vara do trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Bom, então, como direitos rescisórios, teremos aí os salários, né? O aviso prévio reduzido, né? Agora será 50%. A gratificação de Natal também pela metade, 50%. Tá? As férias proporcionais também, no importe de 50%. A integralidade das férias vencidas, obviamente, né? As férias acrescidas do texto constitucional. A multa do FGTS, que tem caráter indenizatório,
antes de 40% sobre o saldo para efeitos rescisórios, passará a ser de 20%, né? E o empregado, né, ele poderá fazer o levantamento dos depósitos de eventuais quantias existentes lá no saldo do FGTS, lá em sua conta vinculada. Bom, vamos agora falar da extinção do contrato de trabalho devido ao fato do príncipe estabelecido na CLT no artigo 486. Bom, ocorrendo o acontecimento inevitável para qual o empregador não concorreu e sendo verificada a paralisação temporária ou definitiva das atividades da empresa e, consequentemente, do trabalho, motivado por ato administrativo de autoridade municipal, estadual ou federal, ou até mesmo pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, a responsabilidade pelo pagamento de indenizações trabalhistas ficará a cargo do governo responsável pelo ato administrativo. Bom, assim, né, o fato do príncipe, que é uma espécie do gênero de força maior, decorre então de um acontecimento inevitável que não se enquadram nos riscos inerentes do empreendimento, que provoca a extinção das atividades e, consequentemente, dos contratos de trabalho, e que tem um nexo com um ato administrativo ou legislativo. Né? Como direitos rescisórios, né, nós temos, por parte de responsabilidade da administração, o aviso prévio indenizado, tá? A indenização da multa de 40% do saldo para efeitos rescisórios e, se for o caso, a indenização, aquela estabelecida lá no artigo 479 da CLT, do contrato de trabalho a prazo determinado. Os demais direitos rescisórios, né, como saldo de salários, gratificação de Natal, proporcional, né, as férias vencidas e ou proporcionais, a autorização para levantamento de depósitos do FGTS e a liberação das guias para o seguro-desemprego serão de responsabilidade do extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior. A força maior trata-se de acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este também não concorreu de forma direta ou indireta. É o que se daria em eventos naturais ou não, previsíveis ou não, cujos efeitos não sejam possíveis ao empregador impedir ou evitar. É necessário salientar que a imprevidência do empregador na gestão do seu empreendimento exclui a razão de força maior. Também a ocorrência de força maior que não afete substancialmente, nem seja suscetível de afetar a situação econômica e financeira da empresa, também não se aplica o exposto na CLT no que se refere à redução do pagamento das parcelas indenizatórias. Bom, estabelece a CLT que, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregador, é assegurado a este, quando despedido, uma indenização. Nos casos de contrato a prazo determinado, receberá o trabalhador como indenização a metade das verbas indenizatórias que lhe seriam devidas
em caso de rescisão imotivada do contrato, ou seja, sem justa causa. Nos contratos por prazo determinado, ele vai receber pela metade, né, o valor da indenização devida nos termos do estabelecido no artigo 479 da CLT. Bom, vamos tratar agora da extinção do contrato de trabalho a prazo determinado. O contrato a prazo determinado poderá ser extinto nas seguintes situações. Ao final do contrato, nesta situação, sendo adimplido totalmente o prazo, o empregado terá direito a receber as seguintes verbas rescisórias: as férias vencidas e ou proporcionais, a gratificação de Natal proporcional, o levantamento dos depósitos realizados em sua conta vinculada no FGTS. Ocorrendo antes do término do contrato a prazo determinado por iniciativa do empregador, o empregado vai receber, além das parcelas rescisórias já citadas, né, ele vai receber uma indenização correspondente à metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. E ocorrendo antes do término do contrato, agora por iniciativa do trabalhador, ele receberá as parcelas rescisórias citadas, né? Mas, todavia, ele pagará ao empregador uma indenização calculada da mesma forma, se a iniciativa do rompimento fosse do empregador, se essa extinção resultar prejuízos à empresa. Ou seja, ele poderá ser obrigado a pagar a metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato, agora em favor do empregador, se essa extinção acarretou prejuízos à empresa.